os nomes de Deus. Deus se revela o seu caráter através dos seus nomes. E vocês viram que ficou uma aula um pouco mais leve, um pouco mais fácil. Hoje nós vamos falar dos atributos de Deus. Então, nesse resumo que eu fiz aqui, na primeira folha aqui, vem a pergunta: quais são os atributos de Deus? Aí ele vai falar: os atributos de Deus são qualidades atribuídas ao caráter divino de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. Então, o que é atributo? Atributo é uma qualidade. Qualidade. Quando você diz assim: olha, aquela irmã é uma excelente pessoa, nós estamos dando uma qualidade a ela. Olha, ela é boazinha, ou ele é bom, nós estamos dando uma qualidade. Então, atributos são qualidades do caráter divino, e dentro do pensamento do autor reformado, pensamento, teologia reformada, essa atribuição, esse que faz parte do caráter de Deus, essa qualidade, é uma coisa atribuída a Deus através de uma autorrevelação. Então, em última análise, é Deus que se atribui a si aquela qualidade. Aonde? Dentro das Escrituras. Aonde está a revelação? Nas Escrituras. Então, lá no Bergoff, se você leu, você vai ver que ele vai apresentar alguns pensamentos. E ele começa no pensamento da filosofia. Não que ele seja a favor, ele está apresentando para dizer assim: olha, a teologia reformada não depende disso. Embora pode servir para alguma coisa, mas a teologia reformada não depende disso. Por quê? Porque nós temos como base e regra de fé a palavra de Deus. Então, a dependência para nós sabermos algo de Deus está na revelação do próprio Deus colocado na sua palavra. Ele também fala sobre a criação. A criação revela algo de Deus, revela, mas a maior autoridade para nós é a revelação especial. A revelação especial não é a criação, não é a natureza. A revelação especial é a palavra de Deus. Amém. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro, ou seja, saber as qualidades de Deus. Você quer estudar sobre Deus? Ele é invisível, ele não tem forma, então você vai ter que estudar as qualidades dele. E essas qualidades estão nas Escrituras. Além da designação de atributos de Deus, às vezes a teologia sistemática também denomina o estudo de qualidades de Deus ou perfeições de Deus, de modo que devemos entender todas essas expressões como sendo sinônimas. Então, se eu falar assim, atributos de Deus, qualidade de Deus, perfeição de Deus, então deixemos de lado aquelas brigas por terminologia e vamos caminhar no caminho de paz, entendendo para nós aqui tudo como sinônimos. Aí ele faz uma outra pergunta aqui que eu resumi aqui: os atributos de Deus descrevem plenamente quem Ele é? Você vai estudar as qualidades de Deus. Essas qualidades vai te dar realmente dentro uma certeza mesmo de tudo que Ele é? Não, todo estudo nosso é limitado. Então nós vamos ter aqui uma lista de qualidades de Deus, de atributos de Deus, e cada autor que você pegar vai fazer uma lista diferente. Por quê? Porque é uma lista que ela não tem fim, que você está estudando uma coisa infinita. Deus é infinito. Então jamais você vai fazer uma lista com final. Então cada autor vai pegar o que ele pensa de principal do ponto de vista dele, dentro do limite de espaço que é dado, se é um livro, tem um limite, se
Se é numa palestra, tem um limite. Se é estudar, tudo se tem um limite. Então é dentro de um tempo limitado, de um espaço limitado, tá bom? Então não é de todo conclusivo, pode ser exaustivo, sim, pode se levar a uma canseira, mas chegar no final mesmo, falar assim, ó, chegamos no final pleno aí, até porque nós estamos estudando uma teologia dentro de um pensamento assim, que nós, por mais que conhecermos de Deus, ainda não conhecemos dele totalmente como ele é. Então a gente só conhece em parte. Então não se conhece o ser de Deus na totalidade. Conhece somente aquilo que ele revelou, aquilo que ele mostrou, aquilo que ele se revela. E dentro das Escrituras, embora tenha uma revelação muito grande, cada um, Deus deu um limite de entendimento. Então eu tenho que respeitar o limite de entendimento que Deus deu para você, e você tem que respeitar o limite que Ele deu para mim. E nada que eu ofenda o outro, é porque eu tenho mais conhecimento que você é menos inteligente que eu, não tem nada disso. É porque Deus deu um entendimento para um e não deu um entendimento para o outro. Cada um alguns aprendem mais rápido, outros aprendem mais demorado. Alguns precisam de um chacoalhão para aprender, outros precisam de menos, né? Tem gente que só aprende no tranco, outros aprendem mais fácil, e vai indo por aí assim. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sobre esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de forma limitada, embora Deus seja ilimitado, mas o nosso entendimento é limitado. Pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. Acho que você já ouviu alguém citar o Deuteronômio 29. Moisés falando, né? O que Deus revelou é para nós e nossos filhos. O que Ele não revelou é para Ele. Então se contente com o que Deus revelou, e o que está revelado já é muito por nosso entendimento. A gente vai morrer estudando e ainda não sabe o que está revelado. Agora, para que querer se envolver naquilo que Deus não revelou? Então, vamos seguir o conselho do antigo Moisés. No entanto, devemos nos confortar na verdade que Ele certamente nos revelou tudo que de fato precisamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Então, Paulo fala sobre isso, o que está revelado na criação torna o homem indesculpável. E quando vai para as Escrituras, o negócio piora. O que está revelado aqui torna todo o ser humano indesculpável. Não tem desculpa diante de Deus falar assim, eu não te conheci, porque o Senhor falou comigo. Não. A revelação está na criação e está nas Escrituras. E se prega o Evangelho todo dia. E Ele revelou justamente o que a gente precisa saber. O que a gente precisa saber dentro da revelação de Deus, principalmente, é a revelação que toca a nossa salvação. Toda a história bíblica, ela gira em torno do assunto redenção. Começa desde Gênesis, com o outro Evangelho, aonde Deus fala para a serpente, da semente da mulher virá um que pisará a tua cabeça.
estudar o seu caráter, entender um pouco mais sobre quem Ele é e como Ele é, e consequentemente adorá-lo e atribuir-lhe glória de uma forma mais apropriada e consciente. Então, todo o estudo nosso é para levar você a conhecer esse Deus que é Salvador e glorificar Ele por tamanha salvação. Está vendo como é simples? O negócio é simples, a gente aqui complica as coisas. Os atributos de Deus, entenda atributo como qualidades, né? Qualidades de Deus, os atributos de Deus também nos auxiliam na compreensão da natureza infinita de Deus em relação ao universo. Ele é autoexistente, um ser independente e infinitamente exaltado sobre a natureza, e que não sofre nenhum tipo de limitação por ela. Esse aspecto é chamado na teologia de transcendência. Então, quando você vai estudar as qualidades de Deus, o primeiro ponto que ele quer te levar é você entender e compreender que Deus é muito mais excelente do que a criação. Senão você vai cair na idolatria. Por exemplo, você começa a estudar a natureza de Deus. O homem é dependente em tudo. Tudo o homem depende. Então, se ele não tomar cuidado, ele olha para o sol e fala: ó, sem o sol não tem vida na terra. E começa a adorar o sol. E aí ele arruma um monte de idolatria, porque ele olha para a natureza e vê que ele depende dessa natureza. Só que a Bíblia ensina que Deus criou todas as coisas em função do homem. Então, tudo que existe na natureza foi criado para ser servente do homem, para servir o homem. E o homem, em contrapartida, deve ver tudo isso daí e glorificar a Deus e não a natureza. Por isso que é importante estudar as qualidades de Deus e ver em toda a natureza as qualidades de Deus e adorar a Deus, o Criador da natureza, e não a natureza. Então, esse estudo vai nos auxiliar a entender e compreender os atributos mais na frente, que ele vai chamar de atributos incomunicáveis. A parte seguinte é: por outro lado, sua presença e seu poder agem ativamente dentro de sua criação, de modo que ele não é um simples espectador da história, mas é quem controla e conduz todas as obras de suas mãos de acordo com o seu propósito. Esse aspecto é chamado na teologia de imanência. Lembra que teve uma aula que eu frisei bem para vocês? Duas palavrinhas que você tem que guardar na cabeça. Uma chama-se transcendência e outra chama-se imanência. Então veja que o Berkhoff lá no seu livro, ele vai falar de uma maneira bastante complicada para nós, que não entendemos certos palavreados lá, mas todo o palavreado dele intelectual lá é para levar a gente a entender o que é transcendência e o que é imanência. Transcendência fala de um Deus que é totalmente diferente de toda a sua criatura. Então existem os atributos, as qualidades de Deus dentro dessa transcendência, que vai te ensinar que Deus está acima de toda a sua criatura. Então você vai enxergar um Deus bem distante, um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus soberano, que se ele se revelar do jeito que ele é, ele acaba com tudo. Um Deus que inspira temor, que traz medo. E aí, se você ficar só nisso, você vai falar assim, você vai chegar à conclusão seguinte: Deus criou tudo, deu corda ao mundo e largou o mundo aí, se vira aí, eu estou bem longe de vocês. Por quê? Porque a minha santidade é muito acima de vocês, a minha qualidade é muito acima de vocês. Ou seja, eu sou transcendente. E aí
Fomos criados, deixados do nada aí, ao Deus da dar. Não, existem outros atributos que vai falar da imanência. O que é a imanência? O Deus que está com você, que mora em você, que habita em você, que está cuidando de toda a criação. É a imanência. Você olha para todo esse linguajar que acha complicado. Tem uma ilustração que eu já falei mais de uma vez, que chegaram para uma irmã simples, porém sábia. Não, ela não tinha teologia, não tinha estudo, mas era uma mulher sábia. Fizeram a seguinte pergunta para ela: falando, então, qual que é o tamanho do teu Deus? E ela deu a seguinte resposta, sabe? Olha, o meu Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que todo o universo não contém ele. Quem falou isso foi o sábio Salomão. Mas, ao mesmo tempo, Deus é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que cabe no meu coração. Com essa resposta, essa irmã sábia falou da transcendência e da imanência. Ou seja, o Deus enorme que todo o universo não contém ele, como diz Salomão, ao mesmo tempo ele é imanente que mora no teu coração. Aí, através dessas ilustrações, parece ficar fácil, né? Mas não resolve o problema não, o negócio é complicado. Aí ele continua dizendo, cara, também entendemos que os atributos de Deus fazem parte da própria essência do seu ser, ou seja, as qualidades de Deus e seu ser são uma coisa só, de modo que cada um de seus atributos é infinito e não conhece nenhum tipo de limitação. O que quer dizer isso aqui? Significa o seguinte, que nós, para efeito de estudo, a gente divide. Então tem uma divisão, uma divisão enorme aí. A gente coloca lá, nos transcendentes, onipresença, onisciência, e vai por daí afora. Nós colocamos dentro dos imanentes, amor, bondade, fidelidade, e vai por aí afora. E fazemos várias visões. Aí você pode ser levado a pensar assim, olha, Deus é dividido. Não, Deus não é dividido, a gente divide para efeito, para conseguir entender, compreender, para a nossa mente chegar num denominador, compreender alguma coisa. Mas na realidade, todos os atributos de Deus, todas as qualidades de Deus são eternas. Não é falar assim, olha, Deus existiu durante alguns milhares de anos e foi acrescentado nele bondade. Não, depois foi acrescentado fidelidade. Não. Todas as qualidades de Deus sempre existiu nele eternamente. Ou seja, é uma coisa só. A gente divide para efeito de estudo, tá bom? Erros na interpretação dos atributos de Deus. Algumas pessoas, por não compreenderem adequadamente os atributos de Deus, acabam cometendo erros gravíssimos na interpretação das Escrituras e fazem descrições do caráter de Deus que, no mínimo, afrontam o seu ser perfeito. Por exemplo, algumas pessoas priorizam os atributos de Deus em detrimento de outro. O caso mais clássico sobre esse erro ocorre na interpretação da relação entre a justiça e o amor de Deus. Você já teve aquela experiência de família do seu filho pedir uma coisa para o pai e o pai fala não? Aí ele pensa comigo assim, ó, a minha mãe é mais bonzinha, mais boazinha do que meu pai. Aí vai pedir para a mãe. E muitas das vezes isso vai dar certo, né? E coloca a família em pé de guerra. Porque a mãe não sabe o que o pai falou, ou a mãe está com raiva do pai e quer colocar o filho contra o pai, e tem um balaio de gato danado. Sabe que muitas das vezes a gente faz isso com Deus? A gente começa a estudar
assim: olha, se a gente não tivesse na época da graça agora, até parece que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo do Novo. Ou que o Filho é mais bonzinho que o Pai, ou que o Espírito Santo é mais bonzinho que os dois. A gente cai nesses termos aí. Não existe um Deus do Velho Testamento que punia, que era severo, e um Deus bonzinho, que agora vem o Filho e Deus ficou bonzinho. Não é nada disso. O amor de Deus e a justiça de Deus estão dentro de Deus e elas não são contrárias uma à outra. Elas não são contrárias. O amor não anula a santidade e a santidade não anula o amor. Tem duas qualidades em Deus: uma chama amor e outra chama santidade. Você pega a outra lá, justiça, que são todas qualidades que é contra o pecado. Aí você pega o amor e fala: não, o amor dá uma aliviada e fica a favor do pecado. Erro grosseiro, porque o amor de Deus não anula a justiça dele, e a justiça não anula o amor. Eles trabalham no mesmo objetivo. Você tem que entender tudo no sentido de salvação. Por que você é salvo? Porque Deus foi bonzinho com você? Não. É porque Ele foi justo. Ele foi justo. Toda alma que pecar, essa morrerá. Você pecou, o que você merece? Morrer. E onde então aparece a justiça de Deus para te perdoar? Na morte de Cristo. O amor não anulou o castigo. O amor executou o castigo, só que não executou em você, executou em Cristo. É isso que você tem que entender e compreender. Tá? Então está cheio de gente aí entendendo e compreendendo errado e fala assim: olha, Deus é amor, e se Deus é amor, a gente não tem direito de julgar ninguém, tem que aceitar tudo, porque Deus é amor. Não, Deus é amor, Ele ama a verdade e odeia a mentira. Então, amor e justiça não se excluem, elas andam juntas, tá bom? Tudo isso você vai entender e compreender estudando sobre o amor de Deus. Quais são os atributos de Deus? Antes de falar quais são os atributos de Deus, precisamos entender que a teologia, para facilitar a compreensão desse assunto, divide os atributos de Deus em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Eu estudei aqui em Berkhoff aí várias vezes esse assunto. Estudei também o Anigru, que é um teólogo reformado também, mas que usa palavras mais simples do que o Berkhoff. E o Berkhoff, ele dá lá alguns pontos de vista dessa divisão. E depois de dar vários pontos de vista, ele fica com esta divisão aqui: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. E aí ele ainda fala: essa é um método da teologia reformada e é o mais simples para a gente estudar. Entendeu? A gente está estudando o mais simples, imagina o mais complicado. Então, se você não está entendendo o mais simples aí, imagina o mais complicado. Então, a primeira divisão que nós fazemos aqui nesse estudo é atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. O que é atributos incomunicáveis? Atributos que somente pertencem somente a Deus. Ou seja, ele não dá para criatura nenhuma. Por que ele não dá para criatura nenhuma? Você consegue aí pensar um pouquinho por quê? Difícil, né? Não, o assunto é difícil, o assunto é complicado, a gente
Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm eles. Por isso que é incomunicável. Fala, você. Ganhar dinheiro com isso? Ganhar muito dinheiro com isso aí, né? Isso, Não, os camaradas inteligentes aí já ganham dinheiro na brincadeira, imagina tendo toda a onisciência, né? Não, misericórdia, né, Marcelo? Ainda bem que não, né? O inimigo das nossas almas tem muita inteligência, a Bíblia fala, né? Mas ele não é onisciente. Graças a Deus por isso. Igual onipotência, que é todo o poder, só pertence a Ele. Ele não dá para criatura nenhuma. Por quê? Porque senão essa criatura passaria a ser Deus. E criatura é criatura, não é Deus. Deus é somente a Trindade. E os comunicáveis? Os comunicáveis são aquelas qualidades que Deus dá para a sua criatura. Por exemplo, amor. Dentro da criação, qual que é o maior exemplo de amor abaixo do amor de Deus? É o amor de mãe. É o amor de mãe. Quando alguém quer falar sobre amor da criatura, fala sobre o amor de mãe. Mas não é perfeito. Porque está cheio de mãe aí desnaturada, né? Tem um filho e larga no lixo. Mas tem muitas mães que dão a vida pelo filho. Mas ela dá a vida por um desconhecido igual ela dá pelo filho? De jeito nenhum. Então, toda a qualidade de Deus comunicável ao homem, no homem é sempre imperfeito, mas em Deus sempre na perfeição. Então você sempre tem que pensar isso. Olha, qualidades comunicáveis de Deus na criatura sempre imperfeito. Em Deus, perfeição total. Tá? Próxima página. Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele e ele não os comunicou a mais ninguém. Sabe lá aqueles textos lá que a Bíblia diz assim, a minha glória não darei a outro. E aí você encontra muitos textos na Bíblia assim, falando assim que Deus deu glória e honra no caso para Davi. Não é complicado? Deus deu glória e honra para Moisés, mas Deus não dá a sua glória a outro. Mas fica fácil de entender. Qual que é a glória que ele não dá a outro? Aquilo que pertence à divindade dele, os atributos incomunicáveis. E qual que ele dá? Os comunicáveis. Então, a Bíblia está cheia de homens que tiveram um grande nome, porque Deus, Salomão, Deus deu conhecimento e sabedoria para ele que nem o outro da terra tinha recebido. Mas a sabedoria de onisciência mesmo que Salomão teve? Não. Porque essa glória Deus não dá para ninguém, pertence somente a ele. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Os atributos comunicáveis foram impressos na criação da humanidade e basicamente por isso o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns de seus atributos e por portar tais atributos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. Aqui tem um detalhe, hein? Esses atributos comunicáveis de Deus são colocados na criatura, principalmente o homem, independente se ele acredita em Deus ou não. É por isso que você encontra muita gente sábia aí, que faz grandes coisas espetaculares,
você vai ver, ele é ateu. Mas por que ele faz aquilo lá? Porque a qualidade que ele tem não é dele, é de Deus. Aí nós encontramos um problema muito sério no nosso meio pentecostal, que a gente considera que Deus mesmo só aquilo que é espiritual, os dons espirituais. Aí, os dons naturais aí que existe aí, todo quanto é tipo de gente, crente ou não crente, a gente fala que é do diabo. Ele não tem nada a ver, o diabo não dá nada para ninguém, ele só toma. Toda a inteligência que o homem tem, ou seja ele piedoso ou ímpio, a inteligência é de Deus, não é dele. E isso vale até no mundo espiritual, porque na realidade os demônios e Satanás é a criatura, e o que eles têm foi dado por Deus, eles se tornaram demônios. Mas a inteligência de origem não é do próprio demônio e do próprio Satanás, é de Deus. Tá? Enquanto Deus não executar o juízo sobre eles e prender eles lá no lago de fogo, o que opera neles tem muita coisa a ver. Eles são criaturas. Tá? Vamos tomar uma água aí e depois a gente continua, tá bom? Depois de falar sobre os atributos, de uma geral, aí ele vai fazer a lista, né? Os atributos incomunicáveis. Começa-se então o estudo deles com os atributos incomunicáveis, as qualidades incomunicáveis. Primeiro aí, a aceidade. O que é a aceidade, né? Vamos lá. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem de ninguém para continuar a existir, ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser o que é. Obviamente, essa aceidade de Deus está diretamente ligada à sua eternidade. Salmo 90, versículo 1 e 4. Você lê o Salmo 94, não está escrito essa palavra aceidade. Mas você tem que entender o seguinte, que a Bíblia ela é escrita em linguagem popular. E essa palavra que é aceidade que ele pega emprestado aí da elite, significa autonomia. Deus é autônomo. Ele começa a explicar aqui, ó. Deus é autoexistente. O que é autoexistente? O que é auto? Auto. Tem que entender um pouquinho em português também, né? A estudar, você tem que entender um pouquinho em português. O que é autoexistente? O que é autônomo? Autônomo é quando você vai trabalhar por conta, você não quer depender de ninguém. Não é isso? Ó, autoexistente. Eu vivo dependendo de mim mesmo, eu não dependo de ninguém para viver. Bom, isso fala do nosso fala da pegando a nós, é uma grande mentira, né? O camarada vai ser autônomo, rapaz, ele tem que engolir tanto sapo com os clientes, que é você, né? Não vou trabalhar por conta, porque o patrão não tem nada, patrão, vamos lá, engole mais sapo do que eu sou empregado. Mas Deus é autoexistente. Olha só, alguém falou assim, e eu já li livros, lá no meu começo da conversa, quando eu li toda coisa que aparecia na minha frente, eu li um livro assim com um camarada, ele dizia o seguinte: olha, Deus, ele tinha falta de alguma coisa, Deus tinha uma carência, Deus estava carente do que? De ter comunhão. Ele não tinha comunhão com ninguém, ele criou o homem, Adão, para ter comunhão com Adão. Aí ele ia todo dia visitar Adão, porque Adão estava carente de companhia. Eu li isso daí na época, bonito, né? Lógico, eu novo convertido, né? Nossa, que bonito, né? Que lindo, né? Deus precisa de mim. Oh.
Deus é autoexistente. Ele criou anjos porque foi da vontade dele criar anjos. É vontade soberana. Vontade. Não é necessidade, ele quis. Deus criou o universo porque ele quis criar o universo. Ele não precisa do anjo, ele não precisa do homem, ele não precisa da terra. Ele falou: pois é, você pensa que eu preciso de bode, de touros aí? Se eu tivesse fome, eu ia pedir para você? Aquele que não se cansa, que não se fadiga, precisa de alguma coisa? Não, ele é autoexistente. Então, aqui na lista, a primeira qualidade de Deus, ele é autoexistente, ele é autônomo, ele não precisa de ninguém. Toda criatura precisa dele para continuar existindo, mas ele existe e não precisa da criatura para continuar existindo. Irmão, todo o trabalho que você faz nessa terra, você tem o seguinte pensamento mercantilista: eu faço jus pelo meu salário, então alguém me deve o salário porque eu trabalhei, eu mereço o meu salário. Para com Deus, isso daí não vale. Sabe o que não vale? Porque vamos pegar um exemplo. Os anjos que até hoje permanecem do lado de Deus e não seguiram a rebelião de Satanás, eles permanecem trabalhando para Deus. A Bíblia ensina que eles vão ter um pagamento para trabalhar para Deus, mas esse pagamento não é por merecimento. Por que não é por merecimento? Porque Deus não precisa de nada da criatura. Ou seja, quando o anjo trabalha para Deus, Deus não está precisando do trabalho dele. Quando você trabalha para Deus, Deus não está precisando do seu trabalho. Ele vai pagar para o anjo? Não vai. Ele vai pagar para a igreja, para você que trabalha para ele? Vai. Mas não é por merecimento. É por graça, porque ele não precisa de nada. Eu levei tantos quilos de ouro lá para Deus. E Deus precisa de ouro? Ele não precisa. Ele é o criador do ouro, ele não precisa de ouro. Ele não tem necessidade de nada. Outra coisa também, dentro desse negócio de merecimento aí: por que nenhuma criatura pode chegar diante de Deus e cobrar um salário por merecimento? Sabe por quê? Porque toda criatura faz aquilo que é mandado. Já está determinada a lei que ele deve fazer. E quando você fazer aquilo que a lei manda, você tem que falar: olha, sou servo inútil, por quê? Porque eu fiz o que era obrigação. Então, o anjo dá certo é obrigação, o homem não dá certo é obrigação. Não é salário. Agora, Deus dá o salário não por mérito, mas por graça. Isso até para o anjo. Agora, que dirá para nós? Então, aceidade, autoexistência, autonomia, eternidade. 2 aí, significa que Deus sempre existiu, ele não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. Ele não tem começo nem fim e existe sem sucessão de momentos, ou seja, para ele não existe passado, presente e futuro, pois seu presente é sempre a própria eternidade. O tempo é criatura. O tempo foi criado por Deus. A nossa contagem de tempo existe por causa da criação do homem. Por causa da criação do homem. Então, em Deus não existe passado, presente e futuro. Na nossa contagem de tempo, para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso. Para Deus só existe o presente. Ainda quando se vai falar da eternidade de Deus, se usa uma contagem de tempo. Qual é a contagem de tempo que a gente usa na nossa linguagem para a gente compreender? Que Deus existe
pelos séculos dos séculos. Ou seja, quando a Bíblia fala isso, que Deus existe pelos séculos dos séculos, ele está falando de forma humana para dizer que Deus é eterno. Então a gente imagina a eternidade numa linha matemática, né? Uma linha infinita. A gente traça uma linha, então nós dizemos, daqui para lá imaginária sem fim, e daqui para lá também imaginária sem fim. Isso é uma linguagem humana. Isso na realidade está longe de representar a eternidade de Deus. O que é a eternidade? Deus não foi criado. Ele autoexiste, ele existe. Não tem, por mais que a gente tente explicar, não existe uma explicação realmente definitiva sobre a eternidade. Deus é eterno, né? 3. Unidade. Outra qualidade de Deus aqui que é bastante difícil de entender e cria bastante heresia, mas a gente tem que defender que Deus é único, tá? E não criar heresia com a unidade, porque pega essa palavra unidade e cria uma heresia com ela, mas a gente tem que defender que ele é único, tá bom? Significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Então Berkhoff, ele fala bastante sobre a unidade de Deus, e depois ele tem um capítulo somente para falar sobre a Trindade, porque na verdade a gente tem que defender a unidade de Deus. Deus é único, e ao mesmo tempo nós defendemos uma unidade composta por quem? Por Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nós temos que defender essa unidade e não criar heresia com ela, tá bom? 4. Imutabilidade. Significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração, e ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Tiago 17 fala que nele não há sombra de variação. Aqui é importante entender que qualquer tipo de alteração que as Escrituras pareçam sugerir é apenas figura de linguagem para que nós, humanos, possamos compreender de forma mais didática o relacionamento dele conosco. Então, quando você encontra lá, falando, em alguns textos falando lá que Deus mudou, não é Deus que mudou, quem muda é a criatura. A mudança é na criatura e não em Deus. Hebreus, né? A gente usa muito isso para defender milagres do nosso meio, mas o escritor de Hebreus não está defendendo milagres, embora a gente acredite em milagres. Ele está defendendo lá: Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, Deus não muda. 5 aí, infinitude. Deus é infinito. Significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Talvez a qualidade da infinitude seja um dos atributos de Deus que apresenta mais dificuldade de compreensão por parte dos homens. Geralmente os estudiosos entendem que a infinitude de Deus também aparece revelada através de outros atributos, como a onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Aí ele vai explicar um pouquinho sobre onipresença. Ponto 6. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. Enquanto a eternidade nos aponta que Deus não é limitado pelo tempo, ele é atemporal, a onipresença fala que Deus não é limitado pela geografia. Então, ao mesmo tempo, Deus está ao
ele não está de maneira igual na vida do ímpio e na vida do piedoso. Como que ele está em todo lugar, mas ele não está de maneira igual? Vamos pegar a vida do piedoso e do ímpio. Pega o ímpio. Você pode falar que Deus está na casa do ímpio comendo com ele? Não. Porque o comer dentro da Bíblia com alguém significa comunhão. E Deus não tem comunhão com o ímpio. Ele dá vida para o ímpio, ele permite o ímpio viver, ele executa o juízo sobre o ímpio, mas comunhão com o ímpio ele não tem. E agora com o piedoso? Com o piedoso pode falar que ele está dentro da casa do piedoso. Então são maneiras diferentes. Aí alguém me perguntou: Deus está em todo lugar, ele está no inferno? Ele está no inferno de maneira diferente que ele está no céu. No lago de fogo, ele está lá no lago de fogo, ele está lá para executar o juízo. Para executar o juízo, para manter o juízo em pé. Porque ele é o único juízo. Porque alguém fala assim: olha, você, o diabo é dono do inferno. Não tem esse negócio do diabo é dono do inferno. É um lugar feito para ele e os seus anjos, e os ímpios vão lá porque resolveram desobedecer a Deus. Mas ele não é o criador, o diabo não é o criador do inferno. Então, a resposta: Deus está no inferno, ele está de maneira totalmente diferente do que ele está no céu. Ele está de maneira diferente do que ele está na tua casa, cuidando de você. Com você ele tem comunhão, com o ímpio ele não tem comunhão. Então, onipresença. Deus está em todos os lugares de maneira imanente, tá? Enquanto que a infinitude fala de Deus de maneira transcendente, tá bom? Então, na onipresença a gente tem que tomar cuidado para não pegar Deus e fazer dele uma criatura, porque ele está em todos os lugares. Então Deus é a criatura. Não, de jeito nenhum. Ele está em todos os lugares, mas ele não é a criatura. Ele é totalmente diferente da criatura. Onipotência significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. Então, na onipotência, aí surge, quando você vai estudar onipotência. O que é onipotência? Deus tem todo o poder, mas então, por que ele não resolve certos problemas do mal aí no mundo? Aí você tem que estudar o poder de Deus e fazer uma divisão perfeita de estudo e estudar a vontade de Deus. Por que ele não faz isso? Ele tem poder para fazer, mas não é da vontade dele fazer. Ele tem poder para converter o mundo todo? Tem poder, mas não é a vontade dele converter o mundo todo. Nunca foi. Nunca foi, tá bom? Então, é uma questão de vontade. Deus pode, mas não quer fazer. Aí você vai estudar pela soberania, você vai entender um pouco mais sobre essa onipotência e essa vontade, tá? Onisciência significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Lembra na eternidade que Deus está fora do tempo, para ele no eterno presente? Então Deus conhece o fim desde o começo. Onisciência é o poder de conhecer todas as coisas, mesmo antes de acontecer. Nisso está incluído a presciência de Deus. Deus sabe de antemão, antes de acontecer. Ele não precisa pedir nenhuma informação, bem como nunca possui dúvidas. Então, o conhecimento de Deus, em comparação ao nosso, é totalmente diferente. Porque o nosso conhecimento é paulatino, vagaroso, depende de
estudo, pesquisa. Deus não precisa pesquisar nada. Não precisa de ninguém lá ensinar ele. Nós temos mestre. E eu ensino você e você me ensina. Deus, ninguém ensina ele. Ele ensina a todo mundo e ninguém ensina ele. Ele é onisciente. Soberania significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e todos. Ou seja, a qualidade de soberania fala que Ele faz as coisas e não precisa pedir autorização para ninguém. Mas Deus não fez nada errado, Ele não precisa pedir autorização para você. Ele não precisa pedir a sua opinião. Sabe que às vezes eu vejo essa discussão aí entre arminiano e calvinista e fico pensando assim, porque os dois se baseiam em certos trechos da Bíblia, e eu fico pensando assim, rapaz, sabe que Deus deveria ter esperado o Armínio nascer para perguntar para ele se ele ia concordar? Aí se eu vou para o outro lado, sabe que Deus deveria ter esperado os calvinistas nascerem para perguntar para eles se eles iam concordar? Ou então a Bíblia deveria falar, ele deveria ter falado assim, não vamos escrever isso não, porque o Armínio não vai concordar. Não vamos escrever isso aí não, porque os calvinistas não vão concordar. Soberania de Deus. Tem coisa que pertence à soberania dele e a gente não vai entender, não vai compreender, então deixa na mão dele, é a melhor coisa. É igual o Paulo fala, olha, esses caras têm 500 anos de briga e ainda não chegaram num consenso comum, então deixa isso para lá brigar. Vamos se preocupar com a soberania de Deus. Deus é soberano, Ele não precisa pedir autorização para ninguém. Aí quando você vai estudar soberania está relacionada com reis. E você começa a estudar os reis da terra. Os reis da terra, eles têm uma soberania, assim, limitada. Mas eles se servem de conselheiros, ministros. Aí você vai para Deus. Deus tem conselheiro? Não. Deus tem ministros a aconselhar ele? Não, tem ministros na terra. E até o diabo é ministro de Deus. Como dizia Lutero, até o diabo é o diabo de Deus. Porque só pode fazer aquilo que ele permite Deus fazer. Mas Deus não pediu conselho para ninguém. E ninguém consegue aconselhar ele. Porque se tem um arcanjo, um querubim muito inteligente, quem é o dono dele? Quem que deu a inteligência para ele? Foi Deus. Pega um sábio da terra. Quem deu a sabedoria para esse sábio da terra? Foi Deus. Aí quando o sábio pensa que sabe vai aprender Deus, aí quando escreve lá, Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Astúcia é uma coisa interessante, né? Que coloca a gente na terra. Um camarada com astúcia com você te vence e te coloca na terra. Se o camarada tiver com astúcia com você, você não ganha dele, de jeito nenhum. Mas Deus vai lá e prende ele na própria astúcia dele. Você é muito sabido? Deus não fez isso com Jó? Deus chegou para Jó e falou: Jó, veste a tua capa, eu vou me colocar como aluno e você vai me ensinar. Aí fez a primeira pergunta para ele ensinar Deus, né? Quando eu lançava todos os fundamentos da terra, onde você estava? Pronto, acabou a conversa. Mas aí Deus continuou e foi falando. No fim, o que ele já falou? Eu coloco minha mão lá, falo o Senhor e eu aprendo.
Agora, rapidamente, aí, os atributos comunicáveis. Até aqui falamos daqueles atributos que somente pertencem a Deus. Agora vamos falar os comunicáveis. 10 aí. Amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. 1 João 4:8. O amor, como todos os atributos de Deus, deve ser entendido, sobretudo, pelo aspecto que os escritores do Novo Testamento chamaram de amor ágape. Isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que se revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. O apóstolo Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado no coração dos cristãos genuínos. Certamente, a maior manifestação do amor de Deus foi enviar Jesus, seu Filho, para morrer por pecadores. Esse ato imerecido é designado como graça. Aqui, mais uma vez, vale ressaltar que o atributo do amor não anula os atributos da santidade, justiça e retidão. Já falamos no começo, da aula. Então, uma coisa importante que ele cita aqui, que o amor ágape, no grego, é para falar sobre o amor de Deus em perfeição. Aqui ele está dizendo que esse amor de Deus é incondicional, ou seja, não depende do que você fez, do que você faz ou do que você fará. Ele é incondicional. E aí entra uma grande questão teológica aí, porque quem defende que o camarada perde a salvação de Deus não vai acreditar nesse amor incondicional. Mas o que é o amor incondicional? O amor incondicional é dizer que Deus me amou antes da criação do mundo. Deus me amou antes de existir contagem de tempo. Na eternidade, Deus nos amou. Quem que Deus amou antes da eternidade? Somente os eleitos. Os eleitos, dentro da soberania de Deus, foi amado por Deus antes da criação do mundo. Então, antes de você fazer bem ou fazer mal, você foi amado por Deus. Então, esse amor é incondicional. E depois, você nasceu e cometeu um monte de pecado, mas o amor é incondicional. Difícil de entender, difícil de acreditar, hein? Não é fácil, não. Só realmente acredita quem o Espírito Santo concede graça para acreditar. Aí entra aquele outro lá falando: bom, então se é isso, eu posso pecar à vontade. Olha o que ele falou aqui. Ele falou aqui que o amor não exclui a santidade, a retidão e a justiça. Ou seja, o amor verdadeiro amou você antes de amar Ele, independente do que você fez ou deixou de fazer, Ele te amou primeiro. Agora Ele pega você e coloca no caminho de santificação. Essa santificação te traz retidão. Não é perfeito aqui nessa terra, mas chegará à perfeição no céu. Tá? Vamos continuar aqui. Então, o maior exemplo de amor de Deus para conosco é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, a gente fala que o maior exemplo para nós é o amor de mãe. Não, o amor de mãe serve para muitos exemplos, mas o maior exemplo é Cristo na cruz do Calvário. É Cristo na cruz do Calvário, não é o amor de mãe. O amor de mãe está muito longe desse amor de Cristo na cruz do Calvário. Então, o maior exemplo é o amor de Cristo na cruz do Calvário. Ponto 11, bondade. Agora, voltando lá no amor. O amor é comunicável? Sim, o apóstolo Paulo falou que Deus derramou o seu amor no coração dos cristãos. Então, o amor é um fruto do Espírito Santo que deve ser cultivado no nosso meio, de tal maneira que a gente deve amar
Quer facilidade, vai plantar alface. Plantar alface, você planta um pouco mole. Agora tem outros tipos de fruto que demoram. Então, o fruto do Espírito Santo é diferente de dom. Dom você recebe mesmo que você está usando. E às vezes fica vida torta daqueles. Mas fruto do Espírito Santo leva o camarada para andar na retidão. O amor verdadeiro leva você para andar na retidão. Bondade, bom Senhor. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. Então Deus, dentro da bondade dele, ele é bom para com todas as suas criaturas. Ele é bom com o ímpio? Sim. Está escrito lá que Deus faz nascer o sol sobre justo e sobre injusto. Então a bondade que Deus leva a abençoar o camarada, não levando em conta que esse camarada vai pagar a bondade de Deus com o mal. Então o verdadeiro crente recebe a bondade de Deus e dá algo em troca. O que ele dá em troca? Gratidão nos lábios. E o ímpio recebe a mesma bondade de Deus e dá em troca o quê? Deus não fez nada por mim, se ele fez era a obrigação. É a história lá dos 10 leprosos. 10 foi curado, mas somente um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltou por quê? Porque era ímpio. E sendo ímpio, é ingrato. Coisa ruim é ingratidão, né? Agora, junte com a ingratidão aquele ingrato te pagar com o mal. É isso que a criatura contra Deus faz com Deus. Cristo vai para a cruz do Calvário. Além de ser além de não dar glória a Deus, ele está com gratidão. Vai lá para a cruz do Calvário. Quem que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Solta Barrabás e crucifica Jesus. Ingratidão. Então a bondade de Deus, ela é revelada para todas as criaturas, e nós também, na medida do possível, devemos mostrar bondade. Tá? Então, quando eu venho na sua mão aí para você se vingar do camarada que te prejudicou, não se vinga não. Não se vingando já é uma grande coisa. E se tiver a sorte e a oportunidade de pagar o mal com o bem, pague o mal com o bem. Porque se fazendo isso, você vai estar usando uma qualidade de Deus que é comunicada a nós. Misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor e revela a compaixão e piedade. Deus para com os miseráveis e angustiados. Na verdade, além da misericórdia e bondade citada acima, existem várias outras características de Deus que estão relacionadas ao atributo do amor, como por exemplo, a benevolência, a benignidade e a longanimidade. Então, devemos ter misericórdia das pessoas, porque Deus teve misericórdia de nós. Através do capítulo 5 da Epístola aos Gálatas, percebemos que muitos dos atributos comunicáveis de Deus são compartilhados com os cristãos através do fruto gerado pelo Espírito Santo. 13 aí, vamos correr para terminar. Sabedoria significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O profeta Daniel entendeu isso ao dizer que deles são a sabedoria e a força. Além disso, devemos entender que a sabedoria de Deus é completamente superior à sabedoria dos homens. Então, aqui apenas uma observação. Sabedoria e conhecimento não é a mesma coisa. Conhecimento é uma qualidade que em Deus é perfeita e em nós é imperfeita. E conhecimento a gente adquire através dos anos, por pesquisa, por aprendizado, aprendendo com os outros, que a gente rala para obter uma gama alta de conhecimento.
Então, quanto mais você estuda, mais conhecimento você adquire. Então, o camarada vai para a faculdade, faz uma, e faz duas, e faz três, e o camarada vai crescendo em conhecimento. Sabedoria não tem nada a ver com isso. Porque uma pessoa que mal aprendeu o primário pode ter muito mais sabedoria do que um camarada com 5, 6 faculdades. Tá? Porque sabedoria é ter a capacidade de colocar o conhecimento em prática. Está cheio de gente que tem conhecimento, mas você fala assim, mas para que estudou? Parece que quanto mais estudou, mais burro ficou mais ignorante, mais cavalo, mais maltratado os outros. Agora, sabedoria não. Sabedoria, o princípio dela é se desviar do mal, está em Provérbios. O poeta lá no Salmo 119, olha a afirmação que ele fez. Ele, um poeta de Israel, então ele era ensinado pelos sumos sacerdotes, pelo sacerdote e pelos profetas. Então ele estava cercado de mestres. E ele fez a seguinte afirmação no cântico lá: mais sábio sou do que todos os meus mestres, porque observo a tua palavra. Sabe o que isso significa? Que o sacerdote, os sumos sacerdotes, os profetas lá da época dele lá, estava cheio de conhecimento, ensinava ele, mas não praticava. E como ele praticava, ele era mais sábio do que os mestres. Faça uma comparação com a época de Cristo, os fariseus. Eles ensinavam, mas não ouviam uma palha. Aí o que Cristo falou? Faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Então, sabedoria é o poder de colocar a palavra de Deus em prática. É colocar o conhecimento em prática, praticar o conhecimento justamente em favor da glória de Deus. Então é possível o cara ser sábio sem ter uma grande formação escolar. Não estou aí mandando você caminhar para o estado de burro, não. Mas seja sábio. Estude e seja sábio. Justiça significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus, e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são perfeitos. Muitos estudiosos também detalham o atributo da justiça em outras características específicas, como a retidão e a equidade. Então, se Deus é justo, Ele também passa essa qualidade para nós, e na medida do possível, naquilo que está em nós devemos também praticar o que é justo. Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado. Ele é separado, olha só. Ele vem, habita na terra, mas não comete nenhum tipo de pecado. Ele está totalmente separado do pecado. Nele não há nenhum erro, nenhuma mancha. E totalmente comprometido com sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. O atributo da santidade em Deus exige que os pecadores sejam separados dele, e menos que esses sejam justificados pelo mérito de Cristo, sendo eleitos nele santo. Então, a santidade de Deus, em Deus ela é perfeita, e Ele passa um pouco dessa santidade para nós.
nos separar. Veracidade significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável, de modo que ele é o próprio Deus verdadeiro. O atributo da veracidade também expressa a fidelidade de Deus, ou seja, tudo que ele revelou de si mesmo é genuíno, e por ser fiel, ele nunca fará nada que afronte a sua própria natureza ou contradiga sua palavra. Você já leu os evangelhos de Jesus Cristo? E Jesus sempre falava essa frase: na verdade vos digo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia fala da claridade de Deus, que é verdade, e você deve acreditar nessa Bíblia, você deve pegar essa Bíblia, ler essa Bíblia, comer essa Bíblia e colocar em prática, porque ela é a verdade, é a qualidade de Deus que está em Deus, e Ele passa para nós. Nós andamos nessa verdade. Quanto mais praticarmos as Escrituras, mais na verdade estaremos. E a gente deve se agarrar nela, crer nela. As Escrituras são a verdade, e vem um monte de dúvida sobre a gente, e a gente se agarra à verdade e vence a incredulidade e fica na verdade. Liberdade significa que Deus não precisa de nada nem de ninguém para fazer o que quer, ou seja, Ele é completamente livre para executar sua vontade, de acordo com a perfeição de sua natureza, ou seja, apesar de ser completamente independente e livre, isso não significa que Ele seja livre para pecar, mentir, deixar de ser Deus ou mesmo morrer, pois tais coisas contrariam seu próprio ser. Então, quando a gente diz que Deus é 100% livre, você tem que entender uma coisa, que a liberdade tem as suas leis. Não existe liberdade sem lei. A liberdade existe as leis da liberdade. Mas quando a gente aplica isso a Deus, você tem que entender o seguinte, que quando Deus diz assim: olha, a minha natureza não me permite mentir, então existe uma lei dentro dele que não permite ele mentir. Você tem que entender o seguinte, que quando ele está se impondo essa lei a ele não está deixando de ser livre. Sabe por quê? Porque não tem ninguém igual a ele ou maior do que ele para aplicar essa lei a ele. E quando é a nós, alguém maior do que nós está aplicando essa lei a nós. Então, em última instância, liberdade total só existe para Deus, porque para a criatura existe alguém acima da criatura e não naquela lei. Mas agora, para Deus, que é o Criador, não tem ninguém acima dele colocando isso para ele, e nem igual a ele. Igual a ele ou acima dele não tem ninguém. Então ele é totalmente livre na sua vontade soberana, na sua liberdade, em todos os seus atributos. Ele é totalmente livre. Aí por isso que ele diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paz. Esse atributo que Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. Gideão entendeu essa claridade de Deus quando declarou: o Senhor é paz. Aí você encontra Jesus falando assim: olha, não cuideis que vim trazer paz à terra, mas espada. Porque a partir de agora estará a nora contra a sogra contra a nora, e vai por aí afora. O que significa isso? Que Deus é paz, e só tem paz quem está com Ele.
Quem está contra ele está em eterna guerra. Então a paz de Deus não é para o mundo. A paz de Deus é para ele e para a igreja dele. E tem um monte de gente fazendo guerra contra você, mas primeiro, você tem paz com Deus, depois você tem paz entre os irmãos, dentro da medida do possível, e dentro da medida do possível ainda mais, paz com todos os outros aqui que não tem nada a ver com crente, mas dentro da medida do possível. Porque se ele falar assim, olha, vamos concordar comigo para ter paz comigo, não. Você pode até me mandar, mas paz com você eu não faço. Porque é impossível. Então, a paz de Deus, ela é primeira em Deus. Deus não está em confusão com ninguém. A criatura é que está em confusão contra ele. Sempre a culpa é da criatura, nunca é de Deus. Deus é perfeito. Quem muda é o homem. Quem mudou foi os anjos caindo. Deus nunca mudou. Deus não muda e Deus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele conclui dizendo assim aqui, essa lista aqui não é conclusiva, não é mesmo, tá? Existe uma variedade de atributos e qualidades de Deus. E nós, por pouco tempo que temos, falamos dessas e de maneira bem atropelada, bem corrida. Mas continue lendo o assunto. Continue pesquisando. Pega lá, você fica no celular 5 horas por dia, pega 15 minutos e lê o assunto. Sabe que uma vez eu ouvi o pastor Pedrosa falar assim, olha, eu leio, não, eu trabalho e leio, mas como que eu leio? Eu entro no ônibus e no ônibus eu vou lendo, pouco tempo que eu tenho eu vou lendo. E fazendo isso no ônibus, que eu pego no ônibus 15 minutos por dia, eu já li a obra de Calvino uma vez, já estou na segunda. Pronto. Não dá para ler essas escrituras de Calvino, mas é que há de 700 páginas. Como que eu vou ler isso? Eu não tenho tempo. É só pegar 15 minutos do celular e ler lá e um mês você lê 700 páginas, sossegado. Amém? Amém? Vamos saber, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela graça, pelo amor, pela bondade, pela compaixão. Sim, Deus. Nos leve em paz, nos leve na graça, pelo amor e na compaixão. Opere nossa alma, nossa mente, nosso coração e nosso ser. Em nome de Jesus Cristo. Amém.